Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, livro do Êxodo, capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém? Somente até aqui. O contexto dessa história é o seguinte: um novo faraó que não conhecia José é levantado, é instaurado, e ele percebe que o povo de Deus crescia muito e era muito forte, era muito poderoso. E inquieto com o tamanho, com o crescimento e com a força do povo de Deus, ele se amedronta, porque uma coisa é quando a gente é pequeno, outra coisa é quando a gente começa a crescer. Aí a perseguição começa a vir, as lutas começam a aumentar. A igreja Casa da Promessa, quando era apenas aqui, eram níveis de guerras que a gente enfrentava. A partir do momento que se comprou terreno, que começou a se construir um novo templo, os níveis de guerras se intensificaram, porque o nosso crescimento atrai olhares, o nosso crescimento atrai perseguição, o nosso crescimento atrai inveja de quem não tem capacidade de ir em busca daquilo que a gente muitas das vezes está disposto a pagar o preço para conquistar. E a Bíblia vai dizer que Faraó começa a colocar sobre o povo uma carga, um trabalho muito pesado, que é para o povo se cansar e não conseguir se multiplicar. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, quanto mais Faraó o perseguiam, mais eles cresciam e se multiplicavam. E eu já quero declarar sobre a sua vida que essa pressão, que essa perseguição não vem para matar, não vem para destruir, não vem para impedir o seu crescimento. Pelo contrário, veio para lhe fortalecer, veio para estabelecer aquilo que Deus tem na sua vida, veio para fazer você crescer e veio para lhe fazer mais forte. E a Bíblia vai dizer que Faraó convida duas parteiras, Sifra e Puá, faz um convite para elas e manda que elas, enquanto as hebreias estivessem dando à luz, se fosse menino era para matar, se fosse menina era para deixar viver. Mas a Bíblia vai dizer que as parteiras, elas temiam ao Senhor. E temor não é medo, temor é respeito. Temor é você reconhecer tanto a divindade, a majestade de Deus, que você, quando vê que vai fazer algo que desagrada a Ele, não por medo da mão dEle, mas por respeito a Ele, você não faz. Temor é quando você quer tanto agradar ao Senhor, que por mais que a sua carne grite, que por mais que doa em você, você não faz aquilo que você sabe que vai desagradar a Ele. E Deus falou comigo que é para a gente tomar muito cuidado com os convites que nós vamos receber por esses dias. O convite veio de Faraó, o convite veio de gente grande, o convite veio de gente poderosa, o convite veio de gente que tinha poder para abrir porta, o convite veio de gente que tinha fama, o convite veio de gente que tinha poder nas mãos. E às vezes a gente se deixa levar por determinados convites, porque a gente fica olhando, mas fulano é poderoso. Mas fulano tem o que me oferecer. Mas fulano depois pode abrir uma porta grande para mim. Ou às vezes a gente até se rende a determinados convites por medo. Mas Faraó é poderoso. Se eu não for e não fizer o que ele mandar, ele pode fazer alguma coisa comigo. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: entenda uma coisa, quem abre porta é Deus, quem fecha a porta é Deus, quem assina a carteira para crente é Deus, quem coloca crente no meio dos príncipes é Deus. Se Deus quiser fazer, ninguém impede. Se Deus quiser guardar, ninguém mata. Se Deus quiser proteger, ninguém abate. Se Deus quiser levantar, ninguém impede. E Deus está dizendo aqui para alguém: cuidado com os convites que vocês vão receber, porque o inimigo quer usar as nossas virtudes em prol dele. Satanás quer usar os dons que Deus nos deu para ele. Tem gente que tem um dom de louvar, de tocar. O inimigo fica querendo que toque aqui, toque lá, que cante aqui, cante lá. E
Deus está dizendo: cuidado com convites que serão até tentadores, mas que não serão para a glória de Deus, vão ser para a morte, vão ser para a derrocada. E a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres temiam ao Senhor, e porque temiam ao Senhor, recusaram o convite que receberam de gente grande. Eu já recusei convite de estar numa conferência muito grande, e naquela conferência tinha alguém que eu admirava muito, e eu queria ter acesso àquela pessoa. Mas entenda uma coisa: quando Deus lhe dá acesso, Ele não vai lhe dar da forma errada e nem por caminhos errados. Naquela conferência, quem estava fazendo a conferência era alguém que estava todo errado, com o altar todo quebrado. E eu sabendo, se eu fosse, eu seria conivente. Eu disse: não. Tem alguém naquela conferência que foi chamado, convidado, seria uma porta, seria um acesso, seria uma conexão. Mas eu não vou, porque senão eu estarei sendo conivente com algo que não agrada ao Senhor, e o Senhor se desagradaria de mim. Se Deus quiser me fazer conexão com essa pessoa, Ele vai me fazer pelos caminhos certos, não por caminhos errados e que desagradam ao Senhor. Sifrá e Puá, elas eram parteiras, elas não eram coveiras. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer: não empreste a sua boca para Satanás, não empreste os seus dons para Satanás, não empreste as suas habilidades para Satanás, não empreste aquilo que Deus deu a você para ser utilizado para fazer o mal e não para o bem, para fazer algo que não vai glorificar o nome dEle. Elas recusaram o convite, e elas colocaram a vida delas até em risco por ter recusado. Porque depois Faraó as questiona: por que vocês não fizeram o que eu mandei? Por que vocês não mataram os meninos e deixaram os meninos viver? E eu imagino elas dentro do coração dizendo: Deus não me chamou para ser coveira, Deus me chamou para ser parteira, Deus não me chamou para matar, Deus me chamou para dar vida, Deus não me chamou para abater, Deus me chamou para levantar. E quando o inimigo ele ataca o nosso hoje, o nosso agora, o nosso crescimento que está começando agora. Porque nem todo mundo que se aproxima da gente, enquanto a gente está gerando, quer ver nascer, quer ver crescer. Nem todo mundo que se aproxima da gente quer ver o projeto dar certo. Nem todo mundo que se aproxima da gente é porque quer ver crescer. Tem gente que se aproxima da gente para fazer matar. Tem gente que se aproxima da gente para fazer frustrar o plano que Deus tem na nossa vida. Tem gente que se aproxima da gente e começa a se comparar e começa a invejar. Aí quer destruir o crescimento que Deus começou a dar. Mas eu quero declarar hoje na sua vida que hoje Deus está levantando Sifrá e Deus está levantando Puá. E não vai haver morte, não vai haver aborto, não vai haver projeto paralisado no meio do caminho. O crescimento que Deus está te dando vai ser estabelecido, porque uma coisa é Deus fazer, outra coisa é Deus estabelecer. E a Bíblia vai dizer que porque elas temeram ao Senhor, o povo aumentou e se fortaleceu, e a elas Deus estabeleceu casa. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que aqueles que vão ter dignidade, honra diante de Deus, temor a Deus, porque o que vai fazer a gente acessar as promessas de Deus é o temor. Hoje muita gente perdeu o temor. Faz, peca que depois Deus perdoa. Faz porque não tem problema não. Deus ele não só tem cajado na mão não. Deus ele também é misericórdia. Vai nessa de que Deus é somente misericórdia que tu perde a tua salvação. Mas elas serviam, elas sabiam o Deus a quem elas serviam. Elas temeram, elas não se corromperam, elas não se venderam, elas não abriram mão dos princípios que elas tinham por conta de um convite de gente grande. Elas não se corromperam diante de um convite que era muito tentador. E por causa disso a Bíblia diz que o povo se aumentou, se fortaleceu, e para elas Deus estabeleceu casa. Quando o inimigo ataca a gente agora, ele não está olhando para o que a gente está vivendo agora. Ele já está vendo lá na frente, lá no futuro. Quando o inimigo lá atrás me colocou no relacionamento abusivo e essa pessoa era evangélica e essa pessoa me espancou, Deus não queria me paralisar lá atrás, não. O inimigo não queria me paralisar lá atrás, não.
feridas que Deus me usou para restaurar agora. Então não é sobre o que você está vivendo, é sobre o que você ainda vai viver, que não se compara àquilo que você está vivendo hoje. E eu quero declarar sobre a sua vida que não somente você vai crescer, que não somente vai se multiplicar, mas também você vai ser fortalecido. Seja fortalecido, seja fortalecido, seja fortalecido nessa tarde, porque nada e nem ninguém vai parar o teu avanço, o teu crescimento. A tua prosperidade não vai chegar em níveis que você nem imagina, lugares que você nem almejou, patamares que nunca passou pela sua cabeça chegar. E eu quero declarar que o seu temor vai fazer Deus estabelecer todas as áreas da sua vida. Estabelecimento, estabilidade é algo que não fraqueja, é algo que o vento vem, mas não abala, é algo que o vento até sopra, mas não derruba. E Deus está dizendo que eu estou fazendo na sua vida, porque você teve temor, porque você guardou a minha palavra no seu coração, porque você não se vendeu, porque você não se rendeu. Eu estou estabelecendo todas as áreas da sua vida, e o inimigo pode até se levantar, pode até pelejar, mas ele não prevalecerá nem contra a tua vida, nem contra os teus, e nem contra a geração que há de vir. Através de você, você recebe essa palavra. Então glorifique ao nome santo do Senhor.